Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Sejam todos bem-vindos a esta nossa live, continuando o caminho que começamos no ano passado, dentro desta preparação tão importante que o Papa Francisco nos convida para o Jubileu 2025. E na primeira preparação, o Papa Francisco nos convidava justamente para revisitarmos as 4 constituições do Concílio Vaticano II. A Dei Verbum, que trata sobre a revelação, a Sacrosanto Concilium, que trata sobre a Sagrada Liturgia, a Lumen Gentium, que trata sobre o mistério da Igreja, e a Gaudium et Spes, que trabalha e trata justamente da Igreja no mundo. E nós, então, estamos... no ano passado tivemos 5 lives. Uma primeira foi a introdução, que o Padre Vitor fez. Depois tivemos 4 da Dei Verbum com o Padre Ciro, né? E hoje nós vamos dar prosseguimento estudando, então, os cadernos que tratam da Sacrosanto Concilium, sobre a liturgia. Quero saudar as lideranças, catequistas, enfim, todos da nossa arquidiocese que nos acompanham nesta noite, mas também as demais dioceses do Regional Sul 4, que também estão acompanhando nesta noite esta live em preparação ao Jubileu 2025. Né? Quero saudar, então, a Diocese de Chapecó, a Diocese de Joaçaba, a Diocese de Caçador, de Lages, Rio do Sul, Joinville, Blumenau, Tubarão, Lages e Criciúma. Sejam todos bem-vindos e que realmente estes encontros nos ajudam, possam nos ajudar também a vivermos mais como igreja sinodal. Quero saudar nesse momento o Padre Rafael Alex, que é então diretor da FACASC, é pároco da paróquia São Judas Tadeu, aqui em Barreiros. Seja bem-vindo, Padre Rafael Alex, boa noite. Boa noite, Padre Alcides, obrigado pelas boas-vindas, a saudação também a todos que nos acompanham. Quero também, nesse momento, saudar Dom Wilson, nosso arcebispo. Boa noite, Dom Wilson. Boa noite, Padre Alcides. Quero cumprimentar a todos que nos acompanham neste momento, que é um momento especial, exatamente a nossa caminhada dentro do Jubileu da Esperança, Caminho Peregrinos da Esperança. E somos convidados a refletir hoje, começando com o documento sobre a liturgia, Sacrosantum Concilium. É o primeiro documento. E a liturgia tem esse caráter central na vida cristã, que praticamente se identifica as pessoas pela frequência às celebrações litúrgicas, se são dos nossos ou não são dos nossos. O maior fervor ou menor fervor muitas vezes é medido exatamente da forma como celebram da presença na liturgia. Para a caminhada da Igreja de suprema importância a vida litúrgica, o conhecer um pouco mais da vida litúrgica também. Quero saudar o Padre Rafael Alex, desde já agradecer pela disponibilidade de compartilhar um pouco da sua sabedoria também. Uma boa noite a todos e tenhamos uma noite bem proveitosa. Obrigado, Dom Wilson. Também quero ainda saudar a Fabiola, que nos acompanha hoje, então, na assessoria nesta live. E agora, então, vamos rezar a oração do Jubileu, que o Papa Francisco próprio escreveu. Peço que nos acompanhe, então, das suas casas. Pai que estás nos céus, a fé que nos deste no teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão,
e a chama de caridade derramada nos nossos corações pelo Espírito Santo desperta em nós a bem-aventurada esperança. A tua graça nos transforme em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho, que fermentem a humanidade e o cosmos, na espera confiante dos novos céus e da nova terra, quando, vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu reavive em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Padre Rafael, a palavra está com o Senhor. Muito bem, uma boa noite novamente a todos que nos acompanham, Padre Alcides, Fabiola, Dom Wilson. Vamos então, embora que brevemente, refletir a partir da Sacrosanctum Concilium. Pois bem, nós teremos 5 encontros, um a cada mês, começando hoje, e vamos até o dia 1º de julho, até o dia 1º de julho. Serão 5 encontros, 5 breves lives, né? Em torno de 1 hora, 1 hora e 15, e nós teremos como referência 9 livretos, né, para aqueles que já puderam manusear, né, os assim chamados cadernos do concílio, esses livretos que foram pensados para ajudar o povo de Deus a retomar, a ter nas suas mãos essa riqueza das 4 constituições do Vaticano II. Nós aqui vamos nos ater a esses 9 livretos que nos ajudam a refletir sobre e a partir, e até melhor dizendo, não só sobre a constituição litúrgica, mas a partir da Sacrosanctum Concilium, refletir sobre a liturgia que nós vivenciamos. Inicio chamando a nossa atenção também para um outro documento dos nossos dias, né, publicado não muito tempo faz pelo Papa Francisco, em 2022, a Desiderio Desideravi, carta apostólica do Papa sobre a liturgia. Não é um documento propriamente normativo, mas nos ajuda a refletir e a tomar a liturgia, a considerá-la em modo mistagógico, ou a refletir mistagogicamente sobre a liturgia. Então, digo isso porque, ao refletirmos sobre tantos possíveis temas relacionados à questão litúrgica, hoje é fundamental que a gente tenha em conta, né, que tenhamos em conta esse documento do Papa. As orientações, indicações básicas que ele dá nesse documento sobre a base teológica da liturgia, sobre a importância da formação litúrgica, formação essa que visa uma participação ativa, frutuosa, plena, que leva então a uma adequada, a um adequado, pleno modo de celebrar, que é a tal chamada arte de celebrar, né? A ars celebrandi. Então, para quem não leu, né, esse documento, procure na internet, no site do Vaticano, a Desiderio Desideravi.
ela é fundamental para nos ajudar na reflexão litúrgica nos nossos tempos. Bem, quanto aos livretos, cadernos do concílio, como eu disse, são 9 sobre liturgia. E nesses nossos 5 encontros, alguns desses temas propostos, desses livretos, vão ser, então, reunidos numa única live, num único encontro. Hoje, nós vamos tratar de 2 desses livretos, o número 6 e o número 7. Né? O 6 e o 7. O 6, que é intitulado A Liturgia no Mistério da Igreja, e o 7, o 7º, A Sagrada Escritura na Liturgia. Eu vou, dentro do possível e tendo em conta o breve tempo, eu vou destacar alguns pontos, tentando, sobretudo alguns aspectos, tentando trazer para o nosso, hoje, para o concreto das nossas celebrações. Né? Então, não haverá projeção, até porque é o ritmo, o estilo de uma live, mas sugiro que acompanhemos com a atenção, sobretudo, dos nossos ouvidos, né? Até porque um dos temas de hoje é a questão da Sagrada Escritura. E a Sagrada Escritura, na liturgia, nos pede, sobretudo, a sensibilidade do ouvido, a escuta, né? Mais do que imagem, mais do que visual, ela nos pede a escuta. Uma capacidade que, quem sabe, tenhamos que cultivar bem mais nas nossas celebrações, se quisermos que a participação ativa, frutuosa, se dê de modo pleno, né, nas nossas celebrações. Pois bem, comecemos com o número 6. O livreto 6, a liturgia no mistério da Igreja. Brevemente contextualizando o surgimento, o vir à tona da Sacrosanctum Concilium. O documento conciliar sobre a liturgia de 63, dezembro de 63, não pode ser tido como uma mera invenção, como se tivesse surgido do nada, né? Como se não houvesse um percurso histórico de reflexão teológico-litúrgica que tivesse, então, antecedido ao concílio e à aprovação, promulgação da Sacrosanctum Concilium. Bem, de modo particular, nós tivemos, antes do Concílio Vaticano II, do início do século XX, na primeira década, sobretudo ali a partir de 1909 e em diante, nós tivemos o chamado movimento litúrgico. Movimento litúrgico que, tendo como eixo transversal a participação ativa de todo o povo de Deus, participação ativa, frutuosa, plena, participação integral, né? Recuperou noções importantes que deram a base teológica da liturgia. Por exemplo, a noção de história da salvação, a relação história da salvação e liturgia. O movimento litúrgico
avançou, e lá pela década de 40, tivemos um outro documento importante do Papa Pio XII, a Mediator Dei, uma encíclica do Papa Pio XII sobre liturgia, um documento inteiro sobre liturgia. Esse documento foi importante porque ele influenciou de modo decisivo a Sacrosanctum Concilium, que veio logo depois em 63. Além disso, vale recordar que no período do Papa Pio XII, algumas reformas litúrgicas foram realizadas. Então, não se trata simplesmente de considerar o Vaticano II, Sacrosanctum Concilium e a reforma consequente, determinada, desejada pelos padres conciliares, como se não houvesse no passado, né, algum movimento de reforma. Então, bem recente, considerando a década de 60, a década do Concílio Vaticano II, na década anterior, houve algumas reformas litúrgicas. Por exemplo, a reforma da Semana Santa, a reforma da Vigília Pascal. Vigília Pascal que, até aquele tempo, até aquele momento, desde o século, segunda metade do século XVI, Pio V, Vigília Pascal que era então celebrada no sábado pela manhã, por influência da regra, né, da norma do jejum eucarístico. Então, imaginem uma Vigília Pascal celebrada no sábado pela manhã, e por isso o entendimento do sábado, né, a expressão sábado de aleluia, né, porque o aleluia era cantado no sábado pela manhã. Pio XII reforma, determinando que então a vigília volte ao seu horário tradicional, e essas pontuais reformas do Papa Pio XII suscitaram reações negativas, coisa que também a gente vai perceber depois, quando vem à tona, né? Quando as reformas do Vaticano II vão ganhando forma, também haverá reações, algumas significativas e contrárias ao que foi proposto na reforma litúrgica. Pois bem, movimento litúrgico, Mediator Dei, encíclica de Pio XII sobre liturgia, reformas litúrgicas no período do Papa Pio XII, e chegamos então no Vaticano II, com toda a sua fase preparatória, e nessa fase preparatória um dos temas destacados pelos bispos do mundo inteiro foi a questão litúrgica, a necessidade de se tratar sobre a liturgia. Uma primeira proposta de texto, de esquema, sobre a liturgia não foi aprovado pelos padres conciliares, tanto que isso motivou uma revisão profunda do texto. E, nesse caminho, foi-se tecendo o atual texto, que foi então aprovado pela grande maioria, né, com poucos votos contrários, cerca de 3 ou 4, e um voto nulo. Então, uma grande e significativa, maciça aprovação desse primeiro e tão importante documento do Concílio Vaticano II. Depois da aprovação da Sacrosanctum Concilium,
deu-se início, gradativamente, ao processo de reforma litúrgica. E, sobretudo, a reforma dos livros litúrgicos. Reforma do missal, a reforma dos tantos rituais dos sacramentos, da liturgia das horas, do lecionário, né, e assim por diante. Por exemplo, no caso do missal, nós tivemos uma primeira edição latina nos inícios dos anos 70. Depois, uma segunda edição em 75 e uma terceira edição latina nos anos 2002, com uma reimpressão em 2008. Hoje, no Brasil, nós utilizamos o missal, e começamos a fazer isso no ano passado, né? Utilizamos o missal, que é fruto dessa edição latina de 2008. Como costumo dizer, sempre o missal de Paulo VI, né? É o missal reformado por determinação do Concílio Vaticano II. O livreto número 6, sobre a relação liturgia e mistério da Igreja, liturgia e Igreja, no capítulo 2, apresenta como chave de leitura a história da salvação, como chave de leitura para compreender teologicamente a liturgia e o próprio documento como um todo, a Sacrosanctum Concilium. Chave de leitura ou horizonte, como um liturgista do século passado fazia essa relação entre história da salvação e liturgia. A história da salvação como o horizonte a partir do qual entendermos, compreendermos a liturgia. A história da salvação como o horizonte no qual enquadrar, né, a questão litúrgica, a ação litúrgica. Então, a história da salvação, de fato, é um horizonte, uma chave de leitura ou um eixo, né, transversal e fundamental para entendermos o que é a liturgia para nós. A liturgia, então, como atualização da obra salvífica realizada por Cristo. A liturgia como atualização dessa história salvífica. Tá? Às vezes, quando pensamos em história da salvação, pensamos somente na história salvífica atestada pela Escritura, preparada, pré-anunciada, Antigo Testamento, que tem o seu auge em Cristo Jesus, a plenitude dos tempos, e a partir de Cristo, na força do Espírito, continua na Igreja. Mas sabemos bem que a história da salvação, atestada pela Sagrada Escritura, tem um começo e tem um fim. Mas a partir dessa história salvífica, atestada biblicamente, e no dinamismo da liturgia, que é sempre celebração, ritual, que então realiza o memorial do evento salvífico fundamental, que é o mistério pascal de Cristo. Nós podemos então dizer que hoje, o hoje litúrgico, o hoje no qual a Igreja se reúne para celebrar, para realizar o memorial da nossa salvação, esse hoje tocado
pelo mistério de Cristo, envolvido, enlaçado pela graça de Deus, esse hoje se torna história de salvação. Porque o mistério de Cristo, né, o mistério pascal que sintetiza, né, condensa todo o mistério salvífico, entra pela liturgia no nosso tempo, fazendo desse tempo um tempo, portanto, né, marcado pelo sagrado, marcado pelo divino, marcado pelo dinamismo da morte e ressurreição do Senhor. Um tempo salvífico, um tempo de graça, uma história de salvação. A liturgia, então, se apresenta como ação salvífica. Por meio dos ritos, por meio dos sinais sensíveis, é a ação salvífica de Cristo na Igreja. Se revela, como eu disse, né? É o lugar especial, e mais apropriado da manifestação do mistério de Cristo, do mistério da nossa salvação. Se a liturgia nós a entendemos como a ação, o lugar-tempo, né? O lugar-tempo no qual Cristo age, no qual se dá a ação salvífica do Redentor, isso equivale a dizer que, então, né, e é lógico, Cristo, Jesus, o ressuscitado, está presente. O ressuscitado está presente. Isso é bem destacado no número 7 da Sacrosanctum Concilium, a presença de Cristo. A presença do Senhor é um pressuposto, é um dado fundamental nas nossas celebrações, seja dos sacramentos, tendo auge na Eucaristia, seja das demais celebrações litúrgicas, não sacramentais, liturgia das horas, bênçãos e etc. A presença do Senhor. E claro, essa presença, ela se dá por meio da ação ritual. Aqui vale chamar a nossa atenção para isso. Mesmo, peguemos como exemplo a missa, a celebração eucarística. Na celebração eucarística, nós temos uma especial presença e permanente, que tradicionalmente é chamada real, a presença real, nas espécies eucarísticas, o pão consagrado, o vinho consagrado, corpo e sangue do Senhor. Presença permanente, né? O Cristo Jesus, o Senhor ressuscitado, se torna presente e se dá como alimento no pão consagrado e no vinho consagrado. Mas além dessa presença nas espécies, o ressuscitado, dinamicamente, se faz presente no todo da celebração. E essa presença misteriosa, então é sempre no dinamismo do mistério, essa presença, ela é verdadeira e ritual. Nas nossas missas, não é que Jesus, pensemos no contexto pascal, morte e ressurreição. Jesus ressuscitou e depois do evento fundante, morte e ressurreição,
houve algumas aparições do ressuscitado para confirmar a fé dos discípulos, etc, etc. Nas nossas celebrações, nós não temos aparições do ressuscitado. Mas isso não quer dizer que ele não esteja presente. Uma expressão, resposta do povo, presente na edição em língua portuguesa, né, do Missal, o Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. E nós repetimos isso, vez ou outra, por algumas vezes na nossa celebração, na celebração da missa, dos sacramentos, de bênçãos. Ele está no meio de nós. Não só nas espécies eucarísticas, com a consagração, etc., mas em todo o dinamismo ritual, simbólico da celebração, como bem recorda a Sacrosanctum Concilium, no povo reunido que eleva louvores a Deus, na palavra Sagrada Escritura, na palavra proclamada, na ação ministerial dos ministros, daquele que preside pela força do sacramento da ordem, presbíteros e bispos, ele está no meio de nós. Até que ponto nós levamos a sério essa pequena profissão de fé? Porque dizer ele está no meio de nós não é simplesmente uma resposta a um diálogo estabelecido com o padre, com o bispo, com o presidente da celebração, da missa. Não é só isso. O padre disse algo, o Senhor esteja convosco, uma saudação, e nós então vamos responder por educação. Isso não basta. As palavras que são colocadas na boca da Assembleia são muito breves, singelas, simples, mas de um valor teológico, litúrgico e eclesiológico muito forte, fundamental. Nós, como eu disse, é uma breve profissão de fé, confissão de fé. O ressuscitado, ele está no meio de nós. E essa presença, ela é então misteriosa. O ressuscitado, né, que existe no dinamismo do eterno, para além do tempo e do espaço, né, não limitado pelo dinamismo contingente do tempo e do espaço, o ressuscitado toca cada tempo e se faz dinamicamente, pela força do Espírito Santo, se faz sempre presente. Então, tenhamos irmãos e irmãs que nos acompanham, me delonguei um pouco nessa questão da presença do Cristo na ação litúrgica, mas é um dado fundamental. Tá? Nós não podemos participar da missa achando que Jesus agora está presente só a partir da consagração. Isso é falta de fé ou má compreensão. Até porque a presença real no pão consagrado e no vinho consagrado, ela precisa ser situada nessa ampla, integral, dinâmica presença do ressuscitado. A igreja se reúne como assembleia litúrgica, nós nos reunimos e nos unimos a Cristo. Pela força do Espírito Santo, nós nos unimos a Cristo, ele que é o grande e fundamental sacerdote, liturgo, celebrante. A igreja nada faz sozinha, nós nada fazemos sozinhos.
a nossa ação ritual de culto, a liturgia, então, propriamente dita, nós a exercitamos, nós a executamos nos unindo a Jesus, nos unindo ao ressuscitado. A liturgia é, então, compreendida a partir da história da salvação. Ou melhor, é o lugar, tempo, o hoje litúrgico, no qual essa história salvífica, essa obra salvífica, adentra no nosso hoje, ilumina os nossos passos, aquece o nosso coração. E de toda a história salvífica, nós temos como central, fundante, o mistério pascal, a morte e a ressurreição do Senhor. O livreto, ele chama muito brevemente a atenção para o ano litúrgico. Pensemos no ano litúrgico. A cada ano, então, há o dinamismo, o ritmo cíclico, né, do ano litúrgico. Como costumamos dizer lá no Advento, nós iniciamos um novo ciclo, uma nova caminhada, né, um novo ano litúrgico, e vamos como que acompanhando o ritmo dos mistérios do Senhor. Encarnação, nascimento, primeiras manifestações, batismo, os primeiros milagres, então, as bodas de Caná, por exemplo, até passarmos pelos tantos ensinamentos do Senhor e chegarmos na Páscoa propriamente dita. E é o que estamos vivenciando agora com a Quaresma e Páscoa, tempo pascal, que está para vir. Então, o próprio ano litúrgico, ele segue esse dinamismo, o ritmo da história salvífica, da história da salvação, mas sempre tendo como evento fundante, evento de convergência, o mistério pascal. O mistério pascal, nós não o celebramos somente na Páscoa. A cada domingo, de modo especial, em toda a celebração, na verdade, né? Mas aqui chamando um pouco a atenção para o domingo, né? Dia do Senhor. Em cada domingo, seja domingo da Quaresma, seja domingo da Páscoa, seja do tempo comum, seja domingo do Advento, seja domingo do Natal, é sempre Páscoa. A celebração eucarística é sempre memorial, eficaz da Páscoa do Senhor. O povo aclama isso, e o presidente da celebração desenvolve depois, continuando a oração eucarística. A cada Santa Missa, uma das possíveis respostas, né? Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Cada missa é memorial eficaz da morte e ressurreição na tensão escatológica, na espera do retorno, glorioso do Senhor. Ao falar de mistério pascal, daí chama atenção para um ponto apresentado no texto, lá na página 24. Para quem tiver o texto, ou depois pode também verificar, controlar essa informação. Lá na página 24, ainda falando sobre o mistério pascal,
o caderno do concílio, número 6, fala das etapas da ação redentora de Cristo. Falando, então, dessas etapas ou momentos do mistério pascal. Diz assim: de fato, ao sublinhar as etapas da ação redentora de Cristo, a Constituição, Sacrosanctum Concilium, afirma que elas foram realizadas por ele no mistério pascal da sua santa paixão, da sua ressurreição dos mortos e da sua gloriosa ascensão. Da sua santa paixão, que é paixão e morte, né? Da sua ressurreição dos mortos e da sua gloriosa ascensão. Bem, aqui, claro, nós estamos considerando a Sacrosanctum, né, Concilium, década de 60, a reflexão teológico-pneumatológica, então, sobre o Espírito Santo, ela vai se desenvolver ainda muito mais, sobretudo nas décadas de 70, 80, né? Eu incluiria aqui, sem problemas, também Pentecostes. E isso, sobretudo, tendo em conta a estrutura reformada do ano litúrgico, que procurou retomar a estrutura mais antiga da tradição romana, enfim. O mistério pascal tem o seu centro, o seu núcleo, morte e ressurreição, mas é um todo. Morte, e isso, claro, que não é o caso de entrarmos nesses pormenores, dependendo também de como cada evangelista apresenta esse desenvolvimento, esses momentos históricos salvíficos do mistério pascal. Morte, paixão, morte, ressurreição, a ascensão como um desdobramento da morte e ressurreição. Então, essa glorificação e elevação da humanidade do Filho, da humanidade assumida pelo Filho, segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus, essa elevação aos céus, mas também Pentecostes. Pentecostes é uma festa pascal. O dom do Espírito, né, o Espírito Santo, é o dom principal do Cristo ressuscitado. Lucas vai colocar essa manifestação, teofania do Espírito, 50 dias após a ressurreição. Outros vão entender, né, João, etc., como doação, derramamento do Espírito que se dá na entrega de Jesus na cruz. Ou ainda, no contexto da ressurreição, nas aparições do ressuscitado, Jesus que então sopra sobre eles o Espírito e concede a missão de reconciliar a todos. Enfim, né, faço essa breve observação e muitos às vezes criticam essa ausência, não ausência, mas o fato de a Sacrosanctum Concilium não desenvolver, não propor de um modo mais explícito uma relação entre liturgia e ação pneumatológica, liturgia e Espírito Santo. Até, tendo em conta a nossa tradição, que é romana, tá? Até se entende, porque a tradição romana, ela, se a gente analisa um pouco o desenvolvimento histórico, né, da nossa tradição litúrgica, ela tende a pressupor
a ação do Espírito. Ela explicita muito mais pela ação ritual, pelas orações, explicita a nossa relação com o Pai, por exemplo, as orações dirigidas ao Pai, sobretudo a oração eucarística, explicita o nosso diálogo, relação com o Filho, a concentração cristológica, a liturgia de base cristológica, mas pressupõe, não explicita a ação-presença do Espírito. Tá? Claro que temos a epiclese na oração eucarística, etc., mas comparando com outras tradições litúrgicas, é algo ainda bem sucinto, tá? bem modesto. Mas ao falar do mistério pascal, tenhamos presente esse todo, né? E até à luz do ano litúrgico. Paixão, morte, ressurreição, ascensão e Pentecostes. Festa pascal do dom principal do ressuscitado. A liturgia e a igreja aqui entra um outro dado, noção, conceito fundamental e que acaba sendo desenvolvido também no livreto seguinte sobre a Sagrada Escritura, que é o de assembleia litúrgica. A assembleia litúrgica, que é o povo de Deus chamado, convocado para se reunir, e essa é a primeira resposta. Deus chama e a primeira resposta é uma ação. O povo se reúne para realizar o memorial da nossa salvação. Se a assembleia litúrgica, que é a igreja reunida, né, é uma realidade fundamental, a liturgia, ela é ação não simplesmente realizada em nome da igreja, em nome da igreja reunida, em nome da assembleia. Tá? Essa compreensão, ela favoreceria uma concentração, um foco, sobretudo na figura do ministro. E nesse caso, sobretudo, na ação do sacerdote ministerial, presbítero e bispo. Claro que o padre que preside também pronuncia as orações, age ritualmente em nome de todo o povo que está ali reunido. Mas mais do que simplesmente em nome, o texto do livreto sugere, do Caderno do Concílio, número 6, sugere uma outra expressão. In persona ecclesiae, na pessoa da igreja. Ou seja, aqui o autor relaciona a ação ministerial daquele que preside e a ação do povo de Deus como um todo que se reúne, a Assembleia Litúrgica. Em primeiro lugar, a Assembleia Litúrgica. O povo de Deus que se reúne, e vejam
vale recordar, não se reúne simplesmente por iniciativa própria. Se reúne porque convocado, chamado. E esse movimento de convocação, resposta, está na origem do termo igreja, eclesia, em grego. O povo convocado se reúne e age como igreja, na pessoa da igreja. Portanto, essa primeira personificação da igreja, a comunidade local que se reúne. Mas se tratando de liturgia, e ainda mais dos sacramentos, e sobretudo da Eucaristia, essa assembleia litúrgica, ela se reúne e está organizada na diversidade de carismas, dons, ministérios, funções e por aí vai. Ou seja, não exclui essa distinção, diversidade de funções ministeriais. Essa porção do povo de Deus, Assembleia Reunida, é conduzida por um ministro específico. A Assembleia Eucarística, ela é presidida, guiada, conduzida pelo ministro, capacitado pelo sacramento da ordem, pela graça recebida no sacramento da ordem, no grau do presbiterato e do episcopado, o padre e o bispo, presbítero e bispo, que agem ao conduzir, ao guiar, ao presidir o povo de Deus, a Assembleia Litúrgica, eles agem como Cristo cabeça. A expressão latina, por vezes, tão divulgada, né? In persona Christi capitis. Aqui também um ponto que vale recordar, quando a gente fala do ministério da presidência de padres e bispos, né? É sempre melhor falar na pessoa de Cristo cabeça, in persona Christi capitis. Por quê? Porque na pessoa de Cristo, in persona Christi, no fundo, todo batizado age. Agir na pessoa de Cristo, isso é próprio do batismo, da iniciação cristã, batismo, crisma. Então, quando a gente trata, para ser mais específico e também correto, quando falamos do serviço ministerial da presidência de padres e bispos, melhor falar na pessoa do Cristo. Eles agem, nós agimos na pessoa do Cristo cabeça, in persona Christi capitis, pensando sempre no corpo místico de Cristo, a cabeça e o corpo. A cabeça é o ressuscitado, e padres e bispos são sinais sacramentais do ressuscitado. E ao falar disso, o livreto se refere ao bispo e presbítero como vice-administradores de Cristo cabeça. Vou brevemente ler esse trecho aqui. O indivíduo que personifica, na página 28, o indivíduo que personifica a igreja é propriamente o ministro sagrado. O sacramento da ordem comunica a graça sacramental pela qual o bispo e o presbítero adquirem a capacidade de agir como vice-administradores de Cristo cabeça do corpo. Eu não diria vice-administradores. Parece fugir um termo que foge um pouco do usual da tradição. Eu diria administradores mesmo. Até porque o termo administrar, né, tem a ver com ministério, ministrar.
né? Ministrare. Administrar é ministrar, né? Sempre considerando ministrare como serviço, diaconia, é exercer uma função a favor de. Ser administrador, né? É exercer uma função a favor de, é ministrar. Como nós muitas vezes falamos dos tantos ministérios nas nossas celebrações, ministério disso, ministério daquilo, ministério de música, ministério extraordinário da comunhão, o próprio agir ministerial daquele que preside, é sempre um serviço. Padres e bispos, pela função de presidência, são, sobretudo, administradores, servem ritualmente a favor da santificação do povo de Deus. Porque dizer vice-administradores, até se entende o que se quer aqui dizer no texto, como se Cristo, ele mesmo é o administrador, né? Mas preferiria dizer que Cristo ressuscitado, ele é o sacerdote por excelência. O sacerdote único e fundamental, né, como destaca a carta aos Hebreus, Cristo, o ressuscitado, ele é o liturgo por excelência, ele é o celebrante por excelência. E os seus ministros servem a essa presença, a ação salvífica. Então, acho que cabe bem dizer, sem problemas, que bispo e presbítero são, né, sobretudo na ação de presidência, são administradores da graça salvífica, né, que nos é concedida pela ação sacerdotal do Cristo cabeça. Depois disso, o texto, já estamos 9 horas, o texto vai relacionar a liturgia com a economia salvífica e vai falar da Sagrada Escritura e dos ritos. Bem, aqui primeiro eu faço uma referência ao que está desenvolvido ali pelas páginas 33. Se alguém quiser controlar depois, página 33 e seguintes, sempre do livreto número 6, né? Ao falar da questão ritual. O Papa Francisco, na Desiderio Desideravi, no ponto 2, quando ele desenvolve a reflexão sobre a formação litúrgica, ele destaca, evidencia uma deficiência simbólica. Ou seja, parece que nós perdemos a capacidade de lidar, de compreender adequadamente os símbolos litúrgicos. E aqui o símbolo, para nós, a gente tem que entender como uma realidade que estabelece ponte, diálogo, duas partes que estabelecem comunicação. Essas duas partes é o divino e o humano, que se encontram na liturgia por meio de sinais sensíveis, dos ritos desenvolvidos, dos cantos, dos gestos, palavras, orações, etc., etc. Aquilo que o Papa Francisco fala de deficiência simbólica, ritual, né, simbólica, é o que aparece desenvolvido aqui nessas páginas do livreto, número 6, essa deficiência ritual. Um exemplo que tenho dado nos últimos tempos, nas últimas semanas, também com os alunos, aos alunos da graduação em teologia, é quando analisamos um pouco a situação das crianças que chegam para a catequese. As crianças e, consequentemente, também a situação de suas famílias.
Essas crianças que chegam lá com seus 9 anos, muitas apresentam essa deficiência ritual simbólica. Não sabem fazer um sinal da cruz, não sabem se ajoelhar, ou se ajoelham, né, quase caem, não sabem se ajoelhar, mas para onde? Direção, sacrário, onde fica, o que é? E com isso até a noção de espaço sagrado, como me portar, como agir ritualmente na igreja. O se levantar, o sentar-se, além das orações básicas do cristão, né? Vejam, aqui, e talvez eu creio que nos nossos próximos encontros eu também vá chamar a atenção nossa sobre isso, né, sobre essa deficiência ritual simbólica. Aqui nós temos um problema de base fundamental. Não vamos chegar a uma adequada, plena participação ativa, frutuosa, plena, etc., etc., se a educação ritual simbólica, educação ou reeducação ritual simbólica, não acompanhar a nossa caminhada. Essas crianças, e muitas vezes as suas famílias, chegam com essa deficiência. Algo que precisaria, idealmente, ter sido ensinado lá nos inícios. Quando uma criança, né, vai crescendo, enfim, muitas coisas, costumes, posturas, enfim, ela vai aprendendo por imitação. Os pais fazem, as pessoas próximas fazem, reagem, como também a linguagem verbal e não verbal, enfim. Elas vão aprendendo por imitação. O ideal seria que também essas coisas básicas, rituais simbólicas da nossa fé, da nossa tradição eclesial, fossem aprendidas de pequenos. Por imitação, sim. Depois, à medida que vai crescendo, com o uso da razão, do intelecto, vai se dando, né, vai se iluminando e depurando todas essas práticas rituais simbólicas. Não nos serve, portanto, somente um conhecimento intelectual, racional, de conteúdo sobre a liturgia. Eu sei coisas, informações a respeito da liturgia. Isso também é importante. Mas esse conhecimento vivencial, até mesmo afetivo, ritual, simbólico, ele é mais básico e é fundamental. E tem muito a ver com a nossa, com a geração e o amadurecimento da nossa identidade como cristãos católicos. Todos esses gestos, sinal da cruz, ajoelhar, isso e aquilo, tudo isso toca a nossa identidade. Pois bem, a Assembleia Litúrgica se reúne e age ritualmente, age simbolicamente. Pensemos, e até refletia sobre isso hoje pela manhã com os alunos. Ao falar de rito, símbolo, você que nos acompanha, pense agora não somente em
algo exterior, um objeto, por exemplo, uma cruz, né? Quando falamos de símbolos, a tendência é sempre pensar em algo exterior, com o qual, de certa forma, eu estabeleço contato, né? Uma imagem de um santo, uma cruz, até mesmo um altar. Mas, de modo ainda, de modo mais fundamental, olhe para si mesmo. Porque você, quando se reúne como assembleia litúrgica, na missa, aos vários ministérios, o padre que preside, os cantores, os leitores, etc., etc., não são somente esses que agem ritualmente. Não é somente o padre que preside que age ritualmente e simbolicamente. Simbolicamente no sentido, novamente repito, de estabelecer ponte, comunicação divino-humana. Mas também você, que está lá em meio aos bancos da igreja, sentado, de pé, em procissão para comunhão, etc., você age, se porta ritualmente. Quando você está em procissão, quando você está de pé, quando você se senta, são ações, posturas rituais. Será que cada um de nós tem consciência disso? Porque ter consciência disso, e uma consciência vivencial, muda tudo. Qualifica positivamente a nossa participação na liturgia. Eu não estou ali só vendo, acompanhando, assistindo o que outros, né, o que ministros estão fazendo. Mas eu participo. Como membro da Assembleia, sentado de pé cantando em silêncio, eu participo ativamente, plenamente, com consciência. E esse meu agir, essa minha postura, esse meu agir é ritual, é simbólico, também estabelece ponto. Aquilo que o Papa Francisco, na Desiderio Desideravi, chama a nossa atenção que, para vencer essa deficiência dessa consciência vivencial do símbolo, é necessária uma postura diversa em relação à criação como um todo, compreender o valor simbólico da criação, ou seja, a criação que, ao ser contemplada, nos leva ao Criador, ponte, diálogo, e também recuperar o valor simbólico do nosso corpo, da nossa corporeidade. Se falamos de liturgia, falamos de ações rituais, sinais sensíveis, que tocam os nossos sentidos, audição, fala, visão, tato, olfato, né, o cheiro de plantas, incenso, etc. Então, até que ponto eu me reconheço, eu fiel, fazendo parte da Assembleia Litúrgica? Até que ponto eu me reconheço como alguém que age ritualmente, simbolicamente, como um símbolo, como uma ponte de diálogo, comunhão, comunicação divino-humana. Essa consciência básica, né, e vital, ela é necessária para gradativamente vencermos, superarmos essa deficiência ritual simbólica.
tendo em conta essa deficiência ritual simbólica, a gente entende que muitas pessoas tenham, né, e até expressem isso de modo bem claro, tenham dificuldade de participar das nossas celebrações. Pensemos numa missa normal, né, não com um monte de coisa, invenção no meio, coisas do tipo. Uma missa normal de paróquia, né? Claro que, considerando os ciclos dos lecionários, né, os ciclos dominicais ou feriais, nós temos uma variação de leituras da Sagrada Escritura que são proclamadas, uma variação de orações eucarísticas, enfim, mas a estrutura básica, ela é a mesma, até porque é rito. Então, essa estrutura ritual, ela se repete. Alguém que tenha dificuldades, deficiência ritual simbólica, vai ter dificuldade de fazer a experiência do mistério salvífico, o mistério de Cristo, numa celebração que é sempre a mesma coisa. Então, vejam, é preciso recuperar essa consciência vivencial, ritual, simbólica, para vencermos outras tantas dificuldades relacionadas a ela. Vou me encaminhando para a conclusão dessa nossa live, chamando a atenção para a importância da Sagrada Escritura, brevemente, né, sobre a importância da Sagrada Escritura na liturgia. Bem, ali tem umas perguntas, né, a Fabiola pede, Padre Alcides, para talvez refazerem algumas perguntas, caso que eles não estão conseguindo entender. Bem, sobre a Sagrada Escritura, revelação e Sagrada Escritura, nós já refletimos sobre isso no ano passado com o Padre Ciro, partindo da Dei Verbum. Agora, brevemente, relacionar a Sagrada Escritura com a liturgia. E eu pegaria um gancho com o que refletimos agora, há pouco, sobre a dimensão ritual simbólica. A dimensão ritual simbólica, ponte, diálogo, comunicação divino-humana. O me reconhecer e reconhecer os demais que estão agindo, ministros, como fiéis que agem ritualmente, simbolicamente, por meio dos quais Deus nos fala, Deus se comunica, Deus toca, faz arder o nosso coração. A palavra de Deus, nos sacramentos em geral, na liturgia em geral, e de um modo bem evidente na Santa Missa, com a reforma litúrgica, a palavra de Deus obteve um espaço ritual significativo. Se antes da reforma nós tínhamos tudo num livro só, no missal, desde Pio V, mas já desde antes, né? Um missal que continha as orações presidenciais do padre, do presidente da celebração, um missal que, dentro dele, né, continha também as leituras, a epístola, um trecho do salmo gradual, o evangelho, enfim, tudo condensado num único livro. Ao considerar as celebrações eucarísticas nossas, dos nossos tempos,
nós temos o missal, para uso do presidente da celebração, com as orações próprias presidenciais e tudo mais. Mas nós temos os lecionários. Então, há sim uma riqueza significativa de presença da palavra de Deus, de textos da Sagrada Escritura, nas nossas celebrações eucarísticas. A importância, o valor que se dá à homilia, Papa Francisco, de vez em quando, chama a atenção, sobretudo quando se reúne com o clero, com os padres, chama a nossa atenção sobre a importância da homilia, mas também a singeleza da homilia, que não é aula, né? Que não é uma palestra e nem mesmo um momento para, como se fosse animar auditório, né? Mas como parte do rito. A homilia como ação ritual que procura desdobrar as riquezas da palavra de Deus no hoje daquela comunidade que está ali reunida. E às vezes, quando nos questionamos ou somos perguntados, né? Gostou da missa hoje? Como é que foi? O padre falou bem. Claro que a gente sabe que uma homilia bem feita e, sobretudo, inspirada, né, pelo Espírito Santo, favorece a vida espiritual dos fiéis. Né? Mas também a percepção, a conclusão de que a missa foi boa ou se não foi boa, ela não pode estar limitada à homilia. Porque a homilia, ela é uma consequência. No todo dinâmico da liturgia da palavra, a homilia se apresenta como uma simples e singela serva. Ela não é a senhora. A homilia é serva, serva da palavra, da Sagrada Escritura, e serva da comunidade reunida, porque deve favorecer, deve ser essa luz, favorecer a reflexão da comunidade que está ali reunida. A homilia como serva, serva da Assembleia reunida, serva sobretudo da palavra de Deus proclamada, anunciada. Então, nas nossas celebrações litúrgicas, né? Ao considerarmos a Sagrada Escritura, a palavra de Deus, ela está ali, se manifesta, sobretudo como palavra proclamada, anunciada. Será que nós, e o povo em geral, será que realmente nós escutamos aquelas palavras, o leitor que então se aproxima do livro sagrado e começa a proclamar leitura do livro do profeta Isaías, etc., etc., e eu acolho essas palavras como palavra de Deus, palavra viva, e não simplesmente como uma mera leitura de coisas do passado que são lidas e relidas para refrescar a memória, mas como palavra viva. Porque o leitor que se aproxima do ambão, o salmista, o diácono, o padre, que vão proclamar o evangelho, são sempre ações rituais. A proclamação é uma ação ritual, ritual simbólica. Novamente aqui, ponte, comunicação. É Deus que nos fala.
e o gesto, postura, ritual fundamental de base na liturgia da palavra é o silêncio. Silenciar para escutar. Seja sentado, seja de pé, durante o Evangelho, proclamação do Evangelho, a postura básica, o gesto básico, é o silenciar para escutar. A escuta, então. Ouve, ó Israel, o Senhor, teu Deus, o Senhor nosso Deus, é um só. Se recordem que eu falava disso no início da live, a importância da escuta. E o silêncio como uma postura prévia que favorece a escuta. Se falarmos, né, e isso tudo tem a ver com o dinamismo, a educação ritual simbólica. Se quero, de fato, que a Sagrada Escritura tenha o seu devido lugar na celebração, eu preciso cultivar a escuta. A escuta dessa palavra como palavra de Deus, que ganha vida, né, que ganha respiro por meio das palavras, da voz do leitor, do salmista, do diácono, enfim. Palavra de Deus que encontra lugar e espaço na Assembleia reunida, mas que precisa ser acolhida como tal. Então, aqui, creio que seja um outro ponto que vale a nossa reflexão e questionamento também sobre o como, no concreto das nossas celebrações, como que nós realizamos isso. Aqui não se trata simplesmente, mas então para valorizar a palavra de Deus, na missa, na celebração da palavra, vamos fazer uma procissão, entrando com o lecionário, entrando com o evangeliário, enfim, não chamo a atenção aqui para isso. Não chamo a atenção aqui para isso. Porque, sinceramente, né, aqui eu não tenho lecionário aqui comigo, né, mas vai a Sagrada Escritura mesmo, a Bíblia como um todo. No contexto ritual, litúrgico, o único livro da Sagrada Escritura, né, no formato litúrgico, que entra em procissão é o Evangeliário. Né? Pensemos que aqui seja o Evangeliário. Que justamente por ser palavra de Cristo, Evangelho, narra a vida do Senhor, palavra de Cristo, é colocado em cima do altar, o altar, símbolo de Cristo. Tá? E depois é levado para o ambão. Mas o livro sagrado, ele serve no dinamismo ritual das nossas celebrações, ele serve sobretudo para a proclamação. Não para ser visto, né, olhado. Né? Por mais que alguns padres façam, né, não tem sentido você dizer palavra da salvação e depois abrir o livro e mostrar. Porque a palavra da salvação, ela foi proclamada, anunciada. Então vejam, o livro serve para o anúncio ritual da palavra de salvação. Porque senão a gente coisifica a palavra de Deus no contexto, no interno da celebração e, por mais que fique bonito, bate palma, essa coisa toda, né, a gente perde o valor fundamental e o dinamismo fundamental, melhor dizendo, o dinamismo fundamental de anúncio, proclamação e escuta. Sem escuta, silêncio, escuta, a palavra de Deus, e não basta homilia, a palavra de Deus não vai ser devidamente reverenciada, né? Tanto que nas celebrações, por exemplo, você pega o missal e tudo mais, você não tem nenhum gesto de veneração, né? Uma inclinação, o leitor chegou, vai fazer a inclinação
para o lecionário. Não, isso não existe. Né? Ou vai sair, acabou, palavra de Deus, faz a inclinação para o lecionário. Não, a inclinação é sempre para o altar. Né? Mas eu digo isso por quê? Porque o gesto fundamental, o gesto de veneração fundamental, é o da escuta. Que pode ser sentado, pode ser de pé, conforme o caso, né? Mas é o da escuta. Diante da palavra de Deus proclamada, cantada, enfim, proclamada na celebração litúrgica, o gesto de veneração, a postura de veneração comum de base é a escuta, propiciada pelo silêncio. Pois bem, 9h30, 9h29, né, já 1h30, não vamos nos delongar tanto. Padre Alcides, não sei se alguma pergunta. Pois é, Padre Rafael, tem uma série de perguntas aqui, mas eu penso que algumas até, de repente, vão entrar depois, mais à frente. Pode ser. Visto do nosso horário, mas de repente, vamos, pelo menos, ver algumas delas, quem sabe? Sim, sim. Rafael Peters faz a seguinte pergunta: o que falta ainda para a Igreja bem viver a liturgia proposta na Sacrosanto Concilium? Né? Ou a Igreja já a vive plenamente? Eu diria que, sim. Eu creio que o viver plenamente, a plenitude da manifestação do mistério de Cristo, essa manifestação, essa epifania do mistério, ela se dá. Né? E nos é garantida pela presença do ressuscitado na ação do Espírito Santo. Agora, a questão mesmo é a nossa concreta participação como povo reunido e a participação de cada um, né? E que isso, daí, claro, isso vai influenciar nos frutos, o quanto a minha vivência litúrgica vai frutificar na minha vida. Né? Então, aqui entra a questão da formação litúrgica. E a formação litúrgica, ela deve ser uma constante na vida da igreja. A gente não vamos chegar só nos finais dos tempos, né? Mas nós sempre teremos que investir na formação bíblica, na formação litúrgica. Sempre haverá novos fiéis a serem formados, educados nesse âmbito. Né? E falando da formação litúrgica, retoma aquilo que o Papa Francisco diz na Desiderio Desiderave. Creio que porque mais do que uma formação de conteúdos, que, como eu já disse, é importante, eu sei isso, sei aquilo sobre liturgia e tal, é esse conhecimento vivencial, ritual, simbólico. Isso é fundamental, porque é bem vital, bem chão. Tá? Então, isso também vai ser uma constante. Mas se percebe que nos nossos tempos é uma razoável deficiência. Então, temos que buscar meios para superar isso. Muito bem, Padre Rafael. Eu penso que nós vamos parando por aqui. Né? Certo. As outras perguntas eu penso que nós poderemos também retomá-las ao longo dos nossos próximos encontros, que eu penso que também vai haver abertura para isto. Né? Sim. E queremos, então, agradecê-lo, né, por essa bela explanação. Né? Pessoas de muitas dioceses, das nossas paróquias da Arquidiocese também, até de outros estados, estavam se manifestando e também agradecendo. E nós queremos, de fato, agradecê-lo por esta explicação muito serena e, sobretudo, muito profunda também. Nossa gratidão, Padre Rafael Alex. Agradeço também, né? Agradeço a todos que puderam acompanhar, né? E já deixo de antemão avisado
em abril, que vai ser bem ali na oitava, né, na oitava da Páscoa, nós vamos tratar do número 13, do livreto número 13, os tempos fortes do ano litúrgico, certo? Se alguém quiser ler, né, com antecedência, tendo em conta que a gente vai ter concluído a quaresma e estaremos dando os primeiros passos no tempo forte, no tempo pascal, né, que é o ciclo pascal todo. E lembrando que acontece sempre na primeira segunda-feira de cada mês, né? Então, às 20 horas, né? O material também está ficando gravado tanto no YouTube quanto no Facebook da Arquidiocese. Então, muito obrigado, Padre Rafael. Obrigado. Também agora chamamos Dom Wilson para a sua palavra e também a bênção final, Dom Wilson. É uma palavra de agradecimento primeiro ao Padre Rafael pela explanação, nos colocar dentro desse espírito de celebrar, e vamos aprendendo a celebrar sempre melhor e fazer com que a liturgia possa se expressar também na nossa vida, no dia a dia, em todos os momentos. Agradeço a presença de todos, a Fabíola, que veio também nos ajudar. Agradeço a você, Padre Alcides, que coordenou todos os momentos durante a nossa noite. E convido a todos para rezarmos uma Ave Maria e com ela aprender também a servir e nos voltar ao Cristo, que é o nosso Senhor e nosso Salvador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre todos vós, vossas famílias e todas as vossas atividades, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos, que Deus os acompanhe.